Em 1985, o professor Geraldo Farina pesquisou por conta e risco a história de Nova Prata. O livro, publicado em 1986, está esgotado. Professor, podemos esperar uma nova edição atualizada do seu livro? Olha, eu estou com 70 anos, não dá para esperar muito também. Temos tempo. Eu pessoalmente gostaria, assim, demais. Tem muitas pessoas que me cobram, me pedem, me exigem, e eu não tenho mais um sequer, quer dizer. E também seria muito interessante fazer agora uma segunda edição melhorada e ampliada. Sim, com os atualizada, últimos, né? Atualizada. Uhum. Eu acho que, quem sabe a gente cria uma força aí, porque tem que ser alguma coisa ligada a um projeto de cultura, porque individualmente é difícil que uma editora abranja essa parte toda. Então temos ali autoridades, produtores e investidores da área da cultura. Nós já temos um desafio lançado pelo nosso professor. Professor, eu ficaria imensamente grato se um dia acontecesse isso também. É um objetivo meu também. Logo em seguida, em 1988, o senhor publicou o livro de crônicas Memória do Cotidiano. Certo. Esse livro eu trago algumas personagens muito interessantes de Nova Prata. Inclusive o Emilinho, que trabalhava no cinema. O Emilinho de Corpo Inteiro é o nome da crônica. Outra crônica que eu gosto muito é do Seu Rossi, que era o pioneiro do livro. E assim como pessoas muito humildes, muito simples, eu retratei nesse livro. Todas elas com ligação com a descendência italiana, professor? Não, Ou pessoas geral? Geral. Até eu tenho uma que se chama Preta Velha. Que é homenagem, outra que se chama, tem também homenagem a uma senhora. Então, na verdade, eu aproveitei, enlacei aí um bocado de crônicas que eu tinha em jornais. Eu peguei... O senhor condensou as num crônicas livro, e lançou. Depois, em 1989, o professor lança Reencontro, que é a saga da família Rigo, né? Que é o seu lado materno, né? Isso, do lado materno. Esse livro eu fui desafiado e fiz ele em 2 meses. Era para o nosso grande reencontro. Da família. E foi muito interessante, porque aí eu fui para a Itália, eu fui até Costa Bissarra, da onde tinha nascido o meu avô. Eu fiz o caminho inverso, que ninguém da família ainda tinha feito. Depois de 100 anos, eu fui o primeiro descendente do Giovanni Antônio Rigo a retornar à Costa Bissarra, que era o sonho dele voltar. Sim. Mas aí que era a grande epopeia, e eles não conseguiam voltar mais. Como eu comentei no começo, o professor Farina não atuou só em Nova Prata. Em Veranópolis também, ele lançou em 1992 História de Veranópolis. Professor, os nossos municípios da região, eles têm uma história um tanto quanto parecida. Sim. Em termos de colonização e coisas, incluindo Bento Gonçalves, que foi onde o senhor atuou mais na área do turismo, né? Certo, sim, tem razão. O senhor vê as demandas do nosso turismo. Como o senhor analisa isso? O que nos falta para sermos efetivamente um município turístico em cadeia turística, digamos assim, né? Exatamente. O que eu percebo claramente é criar uma engrenagem que uma coisa gera a outra. Não adianta você ter um projeto estanque. Não adianta você ter uma atração estanque. Aí quando começa a se movimentar essa roda, como se fosse aquelas imensas rodas d'água, se não fosse o cair de água, mais água, mais água, mais água, a roda não gira. E o turismo da nossa região, ele se faz e se constrói assim. Sim. Ainda bem que então não é um turismo artificial que depois é insustentável. Hoje o turismo sustentável é esse que nasce de todo um conjunto. Os Caminhos de Pedra foi assim, há 25 anos. Porque são vários empreendimentos, né, professor? Um diferente do outro, exato, mas que acabam se completando no conjunto. Aproveitando exatamente a cultura italiana, sim, desde a colheita da uva,
até a produção hoje dos melhores vinhos, ou da erva mate que existia, enfim, das ovelhas, aproveitando aquele trabalho simples, humilde do agricultor, aquelas poucas casas de pedra que ainda tinham sido preservadas. Hoje aquelas casas de pedra são um patrimônio incrível. Então é uma engrenagem. E o município, à medida que começa a andar, eu vejo, por exemplo, agora com muito bons olhos, que do lado de cá do Rio das Antas, está se começando a fazer uma coisa interligada com a outra. Termas da longevidade. Terma da longevidade, como o Filó de Vila Flores, que já deu muito certo, que foi criado também através do Coral de Vila Flores. Que passa a ser a nossa identidade, né? Exato. Porque Bento tem a identidade da uva e do vinho, muito bem explorada, por sinal, sim, né, professor? Sim. Mas nós precisamos criar a nossa identidade. Exatamente, a nossa identidade. Nós temos a riqueza aqui, fabulosa, de 4 etnias atuantes, que é a italiana, a polonesa, a alemã e os próprios lusos brasileiros. Acho que essas 4 etnias dão um lastro muito cultural, muito interessante. E é essencial que se junte o cultural com o natural, com o produzido, né, professor? Exatamente. Porque além das águas termais, que é a maior atração turística, né, a nossa natureza é ímpar. É né? ímpar. Então, juntando tudo isso, não há motivos para o turismo não se desenvolver. Exatamente. Né? Mas e aí eu pergunto, o que nos falta? Eu acho que agora se está no caminho. São projetos muito bem pensados, orientados, construídos com reuniões, com determinação, com esclarecimento, ninguém se aventurando. Eu tenho observado que Nova Prata e aqui na região, às vezes tem uma pessoa, eu quero abrir um restaurante e constrói lá uma casa, às vezes que não tem nada a ver com o contexto. E aí depois desfazer isso é um custo em dobro. E assim uma série de pequenas iniciativas. Agora, me parece que está muito bem assessorada com o Sebrae, mais do que isso a Tua Serra. A Tua Serra que é uma entidade fundamental. Fundamental, né? Que é quem, na verdade, administra, não, que assessora, tem uma visão ampla de todos esses municípios. E a Bia, especialmente da Tua Serra, ela tem um conhecimento e tem uma história construída. Uma grande experiência, né? Beatriz Paulos, assessora da Tua Serra. Da Tua Serra, a Bia. Acho que agora, aos poucos... Outra coisa, não querendo fazer um município separado do outro. Não. Isso, é roteiro, né? Roteiro. Ninguém veio para vir só para Gramado. Eles vêm para a Serra. Sim, aí vai Gramado, São Francisco, Canela, Nova Petrópolis. E eles vendem muito Bento. Isso. Eles vendem nos pacotes dele, eles vendem a Maria Fumaça de Bento, eles vendem os Caminhos de Pedra, o Vale dos Vinhedos. Então, é uma engrenagem. E acho que se perdeu um pouco de tempo com coisas feitas estanques. Agora, me parece que estão se consolidando umas coisas bem interessantes. Eu vejo assim, né, professor, e me corrija se eu estiver errada, até porque o seu conhecimento é vasto. Mas é intuitivo o meu conhecimento, é intuitivo. Eu fui aprendendo no caminhar. E eu usando, né? Eu não esqueci essa palavra do início do programa, né? Usando. É até necessário e muito interessante que se tenha um carro-chefe, né? Sem dúvida. Mas também... Mas tem que ser uma engrenagem. Né? Que tudo flua, mesmo que flua ao redor desse ponto, tudo tem que fluir de uma forma harmônica, Exatamente. Né? Exatamente. Que isso a gente vê muito claramente no Caminhos de Pedra, né? Sim. Lá uma vez tinha um único restaurante e aquele ainda não tinha muito trabalho. Quando foi colocado um segundo, disseram, pelo amor de Deus. Mais um. E foi aí, hoje em dia tem 6 restaurantes só nos Caminhos de Pedra. Cada um com uma diversidade. Cada um com mais e mais pessoas. Esse é mais um segredo, né, professor? Não todo mundo fazer a mesma coisa, né? Não. Isso vale para a cultura, para o turismo, para tudo. Para a literatura? Para a literatura, a diversidade.
Eu acho que, por exemplo, a mostra que nós estamos tendo da dança, que a dança, no fundo, ela expressa todo... É mais uma forma, né, de expressar e a gente pode ver a diversidade. O que seria se todos nós fôssemos gaúchos? Nós, Uruguai e Argentina, e todo mundo fazendo a mesma coisa. Sim. Só. Não, dá para se fazer dentro mesmo disso uma diversidade de trabalhos. E muito mais se nós somamos com as outras culturas. Sim. O que foi ontem à noite o grupo polonês, que nós temos fortemente o polonês aqui. O Kalina, né? O Kalina. E o grupo mesmo da Polônia. Sim. Fantástico. A Polônia trouxe uma arte, uma cultura milenar fabulosa, até no canto, e assim por diante, cada uma das nações que aqui vieram. Então, é cabeça aberta também, sabe? É aproveitando bem o chão que temos, a terra que temos, o homem que temos, a história que temos, e ali fazer a soma. Mais uma comprovação daquilo que eu e o professor conversamos, que na área da cultura, turismo, aliás, em todas as áreas, não se faz nada sozinho. Não. Aqui, a participação da banda do professor em uma das apresentações do grupo de teatro da professora Erenita Postinger, no Colégio Nossa Senhora Aparecida. No próximo bloco, nós voltamos a falar sobre a importância de valorizar o que é nosso, preservar a nossa história, cultivar a nossa identidade. Daqui a pouquinho.